oxidar até rançar. E depois vamos protegê-lo, já o temos protegido do calor, já o tiramos da cozinha, já o protegemos do ar, já lhe pusemos uma película aderente ou um papel vegetal. Agora vamos protegê-lo da luz. Como é que nós o protegemos da luz? É fácil, com um pano de algodão, cobrimos por cima e pronto. E temos protegidos do calor, do ar e da luz. Se abalamos 15 dias de férias ou um mês, quando voltarmos, olha, logo se vê como é que ele estará, não é? E estas são as três dicas para nós podermos fazer lá em casa e para prolongar a sua vida. Se bem, como eu digo, isto não é para adornar a cozinha, é para nos dar prazer, alegria e prazer. Ok? E para alegria e prazer também temos aqui os vinhos da Vidigueira para se juntar sobre presunto. Eu se calhar pedi aqui ao engenheiro Zé Miguel, que é o presidente da direção, para nos apresentar aqui os vinhos que vamos agora aqui harmonizar com o presunto, enquanto o Joaquim Mário vai-lhe dando ali mais uma de mão no presunto, e depois para nós podermos também degustar, que isto as pessoas gostam de ouvir falar, mas gostam de ter também na boca o presunto, está claro, para ir provando e poder ir degustando. Mas não há comida grátis. Não há almoços grátis. Não há comida grátis, apenas pedimos uma coisa que vale muito, que é o vosso tempo. Vocês pagam um bom preço por estarem aqui. O vosso tempo tem muito valor. É só o que a gente cobra, que nos ouça um bocadinho. Então agora passava aqui o engenheiro Zé Miguel para nos falar aqui dos vinhos da Vidigueira, que traz hoje. Ora, muito obrigado, boa tarde a todos. Eu começo por saudar a Simbal e agradecer o convite endereçado para esta nossa já habitual harmonização. Portanto, estas duas referências, o nosso Vidigueira Antão Vaz e o nosso Vidigueira Alicante Boucher, são vinhos que já conhecem muito bem o presunto e o corte do presunto do mestre Joaquim Mário, portanto já são velhos amigos. E eu diria que esta é uma harmonização que, por funcionar muito bem na versão branca e por funcionar muito bem na versão tinto, podemos nos dar ao luxo de dizer: quem gostar mais de vinho branco harmoniza com o branco e quem gostar mais de vinho tinto harmoniza com o tinto. Não é fácil isto acontecer, não são todos os produtos que permitem isto, mas aqui eu diria que é possível fazê-lo. Ora bem, Antão Vaz, Vidigueira, branco, 2024, um vinho fresco. A adega cooperativa de Vidigueira Cuba e Alvito é uma entidade conhecida pela produção desta casta, a casta Antão Vaz. É a principal casta branca da região do Alentejo e também da sub-região vitivinícola da Vidigueira. É utilizada por muitos produtores na nossa região. Estou a ver aqui, por exemplo, o nosso chefe João Morato, que trabalha numa empresa que também utiliza bastante o Antão Vaz, que é a Quinta do Quetzal. Já provaram? Ok, tiveram mais sorte que eu. E, portanto, nós temos, obviamente, um leque muito grande, uma diversidade muito grande de vinhos com base nesta casta. Este que aqui vos trazemos hoje é um vinho bastante fresco, um vinho que saiu para o mercado há cerca de um mês, que nós estamos nesta fase de lançamento da nova colheita, onde vocês encontram um aroma tropical muito intenso, também aquelas notas com alguma mineralidade típica da própria casta. E, portanto, eu diria que se alguém não conhecer tão bem a casta Antão Vaz, pode encontrar aqui um pouco aquilo que é o tronco comum da casta. Como é óbvio, depois nós temos variantes consoante aquilo que é o gosto dos enólogos, consoante aquilo que é a opção dos produtores, o ter um bocadinho mais estágio em madeira. Este não é o caso, é um vinho sem estágio em madeira, mas eu diria que podem apanhar muito daquilo que é a base da casta, que depois pode naturalmente derivar para outras coisas mais evoluídas, nomeadamente em termos de aroma e de sabor. Portanto, eu não sei como é que querem fazer, se fala já do tinto ou se agora se dava a conhecer a parte gastronómica aos nossos visitantes e depois se falará da versão tinta. Ok? Está bem, então vamos por aí. Vamos só esperar que haja ordens.
para... Ora, Podem vir recolher aqui o vinho se quiserem. Fernando, Sim, força. tomem lá atenção. Vamos fazer uma degustação. Tomem atenção. Antes de se abrir as hostilidades, tomem lá atenção o que o mestre Joaquim Mário vai explicar. Queiram tomar atenção. Uma degustação, que é o que vamos fazer, não é engolir alimentos. É uma experiência sensorial. Uma degustação é uma experiência sensorial. Vamos fazer um teste aos sentidos. E para isso, vamos pegar com a mão, eu já explico porquê. Vamos colocar a lasca na língua e não a mastigamos, de preferência com a gordura para trás. Não a mastigamos e deixemos estar repousando aí 3 segundos. E em 3 segundos nós vamos entender o sabor e o aroma. Porque este presunto é de um porco que foi engordado com bolota, que, como disse, tem muito ácido oleico. O ácido oleico é uma gordura que funde a uma temperatura muito baixa e nós, automaticamente, quando colocamos na boca, a gordura vai logo derreter, vai nos ensopar as papilas gustativas e nós vamos perceber automaticamente o sabor. Como os aromas são muito voláteis, vão-nos envolver toda a boca e nós vamos entender os aromas através das fossas retronasais. Isto acontece em 3 segundos, sem mastigar. Se mastigarmos, estamos já incorporando a saliva e isso que provavelmente não seremos capazes de detectar em 3 segundos aquilo que o presunto encerra, e é esse o nosso objetivo, é detectar, perceber, ter conhecimento daquilo que temos presentes, ok? E pegar com a mão, porquê? Porque é que é importante pegar com a mão? Porque nós pegamos a lasca com a mão, pomos na boca, mas depois friccionamos os dedos. E ao friccionar os dedos, essa gordura vai nos untar as polpas dos dedos e se tivermos a mesma sensação que o azeite nos dá, porque todos já um dia untamos a boca com o azeite, se tivermos aquela sensação agradável de uma untuosidade elegante, suave, fina, que é o que o azeite nos dá, se o presunto nos der o mesmo, estamos garantidamente na presença de um presunto, de um porco que foi engordado com bolota, porque está lá o ácido oleico. Se esse processo não ocorrer, é outro campeonato, ok? Então vá, agora a desfrutar. Eu recordo que o Baixo Alentejo é candidato à Cidade Europeia do Vinho 2026. A Comunidade Intermunicipal, juntamente com os 13 municípios e o conjunto de produtores da nossa sub-região, NUT 3, não estou a falar em sub-região vínica, apresentámos uma candidatura com o apoio da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, cuja deliberação está sujeita a validação, chamemos assim, da Assembleia Geral da Associação dos Municípios Portugueses do Vinho, que se irá realizar no dia 23 de maio no Alandroal. Para além do Baixo Alentejo, há mais 2 candidaturas a concurso, uma que junta 7 municípios dos Açores e uma outra que junta 6 municípios do Algarve. No caso da nossa, temos os 13 municípios e o conjunto de produtores, quase 7 dezenas de produtores que temos no nosso território. Felizmente todo o vinho é bom praticamente em todo o país, o nosso é um bocadinho melhor, não é por nada. E relativamente aqui aos vinhos da Vidigueira, isto é uma excelente relação qualidade-preço. Esta garrafa de Antão Vaz é uma garrafa inferior a 5 euros, 4,49 para ser mais preciso. E aqui a Monocasta Alicante, você deve andar à volta dos 8. 7,49. Muito bem. Pronto, é só para termos às vezes uma noção dos valores dos vinhos, porque há aí vinhos de valores mais elevados e estes aqui da adega da Vidigueira, de facto, têm uma relação de preço-qualidade muito boa.
Vamos ter que utilizar os mesmos copos, porque ainda vamos ter mais 2 provas esta tarde. Se me conseguir manter de pé até às 7 da noite, ainda haverá uma prova a fechar, portanto, é bom sinal. Se eu estiver de pé, o vinho é bom, mas vamos ver. O que é que nós vamos apresentar agora o tinto, portanto, pedia que, como na Cuspideiras, tem que fazer o esforço de o engolir, se faz favor. Então o nosso segundo vinho, precisamente e em harmonização com este fabuloso presunto, vai ser o Vidigueira Alicante Bouschet de 2023. Ele representa muito bem aquilo que é a expressão da casta Alicante na nossa região, nesta nossa região do Baixo Alentejo, uma região que, como sabem, é extremamente agressiva no que diz respeito a temperaturas durante o período de maturação da uva, e esta casta, para conseguir expressar esta envolvente que vocês vão notar, que é alguma macieza, esta fruta que vocês vão notar, ela precisa de um clima quente. Precisa de um clima quente para que isto aconteça. E associada a esta macieza aparece a componente álcool. Este é um vinho com 15 graus alcoólico, e que vocês vão notar que o álcool não é, de facto, em demasia na prova, mas ele está lá. Portanto, é preciso ter algum cuidado, não aqui, porque a quantidade não é muita, mas em quantidades maiores já é preciso ter mais cuidado. Dr. Romba, tenha cuidado. Portanto, o Alicante Bouschet, só para vos dizer, é uma casta que tem alguns insucessos em zonas e climas mais frescos, mas que tem sido muito apreciada pelos consumidores e, portanto, muito preferida pelos viticultores e pelos vitivinicultores da região do Alentejo, quer do Baixo Alentejo, quer também do Alto Alentejo. E por isso ela está já há vários anos no top 3 das principais castas tintas da região, com uma percentagem de utilização entre os 20% e os 25%. Portanto, Alicante Bouschet é uma casta que poderemos dizer não sendo originária do Alentejo, contrariamente ao Tão Vaz, mas é uma casta que está perfeitamente enraizada nesta região há muitas dezenas de anos, e é uma casta que chamamos, penso eu com alguma justiça chamamos já uma casta perfeitamente alentejana, porque nós gostamos de chamar alentejanos àqueles que gostamos que vivam no nosso território, como é o caso desta casta. Portanto, toda a gente já está com o Alicante Bouschet, alguns provavelmente ainda com a versão Antão Vaz. O que é que me dizem? Algum comentário? É muito frutado, pouco frutado? É muito agressivo na prova? Tem um aroma bom, mau? Não, dentro deste teor, e nós temos alguns vinhos com 16,5, não tem nenhum problema em termos de legislação e de ser vendido. Há um limite. A partir de um certo limite já começa a ser um vinho fortificado e aí já não pode ser. Mas até aos 16,5 não há problema. Não há problema na venda. No consumo, desde que moderado, também não há problema. Muito obrigado. Então, um brinde a todos vós. Espero que gostem desta harmonização entre os vinhos da Vidigueira e este presunto fabuloso, como sempre, fatiado pelo mestre Joaquim Mário. E muito obrigado a todos pela vossa presença. Muito obrigado. Se isto enquanto houver vinho, a gente vai ficando, não tem problema. Mestre Joaquim Mário, explique lá como é que essa peça chega aqui, passado quanto tempo? O porco de raça alentejana é um porco de crescimento lento. Portanto, costuma nascer entre março e abril e depois só em
novembro, dezembro do ano seguinte, aqueles entram para a bolota. E têm que estar mais 2 meses na bolota. Portanto, grosso modo, não há nenhum porco que seja sacrificado com menos de 20 meses. Isto até o momento do abate, do sacrifício. Depois temos de cura também no mínimo 2 anos. Ou seja, no mínimo temos aqui 4 anos de trabalho. 4 anos de trabalho e de canseira, e não pode haver descuidos, não pode-se perder, pode-se dar abaixo uma colheita, digamos assim.